Olá, tudo bem com você? Está começando o programa Municípios, uma parceria da Rede Alba de Comunicação com o Jornal à Tarde. O nosso programa faz um link com o caderno impresso Municípios, que traz mensalmente um tema central de interesse público, com reportagens sobre os desdobramentos do assunto em Salvador e outras cidades da Bahia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre infraestrutura turística. Para começar o programa com o pé direito, que tal embarcarmos até Paulo Afonso? A cidade encanta pelas suas belezas naturais, que conta com maravilhosas quedas d'água, mirantes, cânions, reservas ecológicas e tudo o que você precisa para fazer um turismo de aventura com qualidade e segurança. Lá, gente, é possível praticar rapel, rally, bicicross e fazer trilhas em meio à vegetação nativa de área desértica. Isso mesmo! Além de tudo isso, a cidade oferece vários outros atrativos, que incluem visita ao Museu da Casa de Maria Bonita e de pinturas rupestres, e passeios pela Serra do Umbuzeiro e, claro, pelo Velho Chico, o famoso Rio São Francisco. Olha, vamos deixar de conversa, né? E aí, você está preparado para conhecer tudo isso que Paulo Afonso tem a oferecer? Confira agora a primeira parte do VT com a repórter Miriam Neri. A capital da energia. O nome é simbólico, mas quem passa por essas terras sabe o que isso representa. Foi exatamente aqui no município de Paulo Afonso, localizado a 480 quilômetros da capital baiana, que no ano de 1949, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco iniciou a construção das usinas. Atualmente, a região conta com 5 grandes hidrelétricas instaladas num perímetro de 4 quilômetros. São elas: a usina Apolônio Salles, que fica na divisa de Paulo Afonso, na Bahia, Delmiro Gouveia, na divisa com Alagoas, e as usinas Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4. Juntas, chegam a produzir 4.300 megawatts de energia elétrica. Essas são as primeiras usinas hidrelétricas subterrâneas do Brasil. Para você ter uma noção, suas turbinas ficam a 80 metros abaixo do solo. Cada local tem uma peculiaridade, a exemplo da usina hidroelétrica de Angiquinho, que foi construída em 26 de janeiro de 1913 para homenagear o empresário cearense que criou a usina. A cidade recebeu seu nome, Delmiro Gouveia. Ao chegar na região de Paulo Afonso, Delmiro aproveitou as quedas da cachoeira do município para construir a primeira hidrelétrica da América Latina. Aquela construção ali na cor amarela é a usina hidrelétrica de Angiquinho, primeira do Nordeste, segunda do Brasil, e foi construída exatamente ao lado da cachoeira de Paulo Afonso, na divisa entre Alagoas e Bahia. E quem vai falar um pouco mais dessa história para a gente, em forma de poema de sua autoria, é a nossa guia, Joselma Rodrigues. Angiquinho é a primeira usina do Nordeste e a segunda do Brasil, encravada nas rochas com mais de 80 metros de altura. Mas o que espantava era a força e a bravura das águas que rolavam seguras, chamando a atenção de toda criatura. Construída nas margens alagoanas da Cachoeira de Paulo Afonso. Cachoeira é essa que Dom Pedro II descreveu como um caldeirão de água efervescente, chamando a atenção de toda a gente. A furna do morcego, o salto do croatá, tudo se via de lá, a natureza a se revelar. O coronel Delmiro Gouveia se encantou e logo despertou seu olhar empreendedor, transformando a força da água em energia para Alagoas e para a Bahia, idealizando essa euforia que para muitos era só fantasia. Vieram engenheiros italianos, franceses, brasileiros e se empenharam nessa empreitada, mas eles não tinham noção que a bendita construção traria ao Nordeste a sua redenção. Do norte a sul, do leste a oeste, falava-se sobre essa luz, que para muitos ou alguns era só para a fábrica da Agrofabril, mas se expandiu pelo Brasil a fama da usina Angiquinho. Hoje a usina está desativada e a área se tornou complexo turístico no sertão alagoano.
E quando o assunto é o sertão, o que falar da história de amor entre dois corações que se uniram e até hoje permanecem nas memórias das páginas dos livros? Estamos falando de Maria Bonita e Lampião. Ela era nova, casada em Santa Brígida, largou o marido, o marido dela era Zé de Neném. Largou, veio-se embora apontar o pai, chegou aqui, Lampião passou, ela acompanhou ele. O que é que a senhora acha mais bonito? Mais bonito foi ela que ganhou o mundo do cangaço do povo, para ganhar o mundo dos homens estranhos, um bandido, né? Já pensou? Eu achei isso muito interessante. Para que essas memórias não se percam no tempo, a casa onde a rainha do cangaço morou de 1911 a 1929, quando ela conheceu Virgolino Ferreira da Silva, passou por uma simples reforma e desde 2006 se transformou no Museu Casa de Maria Bonita. O ponto turístico está situado no povoado de Malhada da Caiçara, zona rural do município, a 38 quilômetros de Paulo Afonso. No local, os visitantes podem conhecer objetos da família e reproduções de fotografias de cangaceiros. Muito importante, principalmente pela questão do turismo, o turismo histórico, né, para o resgate da identidade de uma época, pela corrente historiográfica, para falar como era a verdade, a imagem do sertanejo, da realidade daquela época, né? Coronéis em pé de guerras, beatos e cangaceiros, os conflitos por terras, né? Esse domínio do poder da época. Enquanto isso, a economia da região de Paulo Afonso permeia por vários setores, como comércio, serviços, turismo e a piscicultura, principalmente na criação de tilápias, que hoje atrai indústrias de várias partes do país para a produção de rações e outras finalidades. Com o intuito de mostrar um pouco mais dessa iguaria, nossa equipe foi até um restaurante preparar um prato mais do que especial. Bom, nós sempre nos preparamos, né, qualificando nossa equipe, né, para atender não só o Paulo Afonsino como aos visitantes que aqui passam. E nós nos preparamos com tudo do melhor da região, né? Hoje nós temos uma proteína muito desejada por todos, que é a tilápia. Somos um dos maiores fornecedores de tilápia do Brasil. Então nós exploramos essa proteína e as pessoas gostam muito, né? Os turistas, o Paulo Afonsino também ele já criou o hábito de inserir a tilápia no seu cardápio. Não é apenas no colorido dos pratos típicos do local que essa jovem senhora de 63 anos esconde seus segredos e seus mistérios. Prova disso é o que nos revelou esse grupo de motociclistas formado por 11 amigos que vieram diretamente da cidade de Brasília para desbravar as belezas naturais da região. Paulo Afonso é um lugar maravilhoso, todo o sertão baiano, o sertão mineiro e o sertão dos estados do Nordeste são maravilhosos de se visitar, tem coisas lindas e precisam ser mais valorizados no turismo. É bom demais quando a gente encontra cada pessoa, a cultura, né? A gente está rodando 2.000, quase 3.000 quilômetros e pelo interior e vai passando cultura. Anteontem teve uma situação muito legal, no estado que a gente furou o pneu 7 horas da noite, parou numa currutela que só tinha 2 lâmpadas, paramos e a senhora ofereceu água, ofereceu a ferramenta que ela tinha e tudo para nos ajudar e ali ficamos conversando por horas. Hoje nós vamos te levar a um passeio e esse trajeto será todo feito por meio de transporte público. Um roteiro bem diferente. E na carona você vai conhecer o funcionamento dos equipamentos de mobilidade urbana e as futuras propostas para que nosso estado acompanhe o desenvolvimento dos transportes que acontece em todo o mundo. Esse é o portal para o início dessa aventura, o Aeroporto Internacional de Salvador. Por aqui, circulam cerca de 20.000 passageiros por dia. O equipamento foi inaugurado em 1925 como um campo de pouso. Só anos mais tarde, em 1955, foi oficializado com o nome Aeroporto 2 de Julho,
fazendo menção à data de independência da Bahia. Após a aprovação da lei no Congresso Nacional, o aeroporto recebeu o nome de Luiz Eduardo Magalhães, em homenagem póstuma ao deputado da Assembleia Legislativa da Bahia. Mas o título não pegou. Atualmente administrado por uma empresa privada através de um contrato de concessão, ganhou um nome mais globalizado, Salvador Bahia Airport, e conta com 2 voos diretos para o exterior, 5 vezes por semana para Lisboa e 2 vezes por semana para Buenos Aires, e 7 voos para cidades dentro da própria Bahia. Em julho, esse número vai aumentar com a chegada do aeroporto em Guanambi. Os aeródromos baianos têm diversas funções muito importantes no dia a dia de pequenos, médios e grandes municípios baianos. Principalmente durante a pandemia, podemos observar claramente a necessidade de UTIs aéreas pousarem nesses aeródromos e salvarem vidas, mas também a função de desenvolvimento econômico, seja na atração de investimentos de grandes empresas, mas também para a questão do turismo. Passageiro frequente no aeroporto de Salvador, o cantor e ator baiano Daniel Boaventura também elogiou o serviço do equipamento. Vai estar sempre nessa ponte aérea, né? Indo, fazendo shows, indo e vindo. O que é que você acha, você que já passou por muitos lugares, o que é que você acha da mobilidade urbana que você encontra aqui? Acho boa, acho ótima. Estou já acostumado com esse trânsito aéreo, né? É claro que às vezes a gente encontra algumas intempéries, que é normal, mas eu acho que está muito bacana, está muito tranquilo. Do desembarque, o passageiro dá de cara com a fila de táxi, que tem como concorrência acirrada os transportes por aplicativos. No taxímetro, o trajeto desse ponto até o Farol da Barra, por exemplo, custa em média R$ 95. Já por aplicativo, a mesma corrida custaria cerca de R$ 40, a depender do horário. Contudo, problemas de repasse entre empresa e o motorista têm tornado o serviço de transporte por aplicativo cada vez mais escasso aqui em Salvador. O horário a partir das 10 da noite, por exemplo, é o de menor fluxo e fica bem difícil encontrar um motorista disponível. Porque eu moro mesmo no interior. Lá é uma cidade pequena, lá não tem, seria no caso ônibus, lá não tem, transporte coletivo não tem. O transporte lá mais é mototáxi. No aeroporto de Salvador, quem vai pegar o metrô tem à disposição o shuttle, ônibus que leva o passageiro até a estação de forma gratuita. Mais uma opção para a mobilidade de quem embarca ou desembarca no aeroporto da capital baiana. Novo, mas nem tanto. O metrô começou a ser idealizado em 1985. Sua construção começou em 1997 e durou muitos anos. O modal, que hoje opera um percurso de 33 quilômetros em Salvador, só veio a ser inaugurado mesmo em 2014, depois de muitas polêmicas envolvendo seu pleno funcionamento. Climatizado e com velocidade de até 80 km por hora, o metrô percorre um trajeto que liga os principais eixos da capital baiana, do aeroporto ao bairro de Pirajá, às margens da BR-324. São mais de 320 mil passageiros que transitam pelo equipamento por dia e que esperam, em média, 3 minutos entre um metrô e outro. Agilidade que faz diferença na rotina da população. Eu ganho mais tempo, tanto para ir na ida como na volta, e para chegar em casa a facilidade é enorme. Futuramente, o objetivo é que sua expansão alcance em peso as cidades da região metropolitana. Enfim, chegamos na rodoviária, onde todos os caminhos levam para o interior. Daqui a viagem segue pelas rodovias federais e estaduais. O destino são os mais de 195 terminais rodoviários administrados pela Agerba, espalhados por todo o estado. Encontramos seu Florisvaldo num desses terminais. Aqui em Santo Antônio 120, pega a Camuru, vai para Ubatão, de lá eu chego em casa, se Deus quiser, 7h30, 8 horas eu estou em casa. O trajeto de seu Florisvaldo também passa pela Via Marítima, um dos meios mais usados para atravessar a Baía de Todos os Santos, o ferry-boat, condução ideal também para quem está de carro. A tarifa para pedestre custa R$ 5,60. Já para um carro pequeno, a tarifa é de R$ 71,70. Olha, o ferry eu acho uma boa experiência. Agora, no caso, o ônibus lá em Salvador, que eu acho meio assim. A gente teve uma experiência ontem mesmo de bem cheio, bem lotado. Foi meio complicado. Acho que podia ter uma opção mais flexível. Nosso traslado foi no ferry Ana Nery.
com capacidade para 618 pessoas e 59 veículos. Mas a frota da Internacional Travessia, administradora do sistema, também conta com outras 6 embarcações, entre elas a Zumbi dos Palmares, com capacidade para 1.094 pessoas e 208 veículos. O transporte só não é indicado para quem, como eu, passa mal com qualquer balanço. Outras alternativas para fazer a travessia são as lanchas e os catamarãs. O embarque fica no Terminal Turístico Náutico da Bahia e é realizado sempre das 5 da manhã às 9 da noite, pelo valor de R$ 2,20. Esse turista israelense preferiu ir a Morro de São Paulo pelo ferry mesmo. Você pode pegar um ônibus 24 horas, mas o ferryboat é muito bom. Você pode trazer seu carro, você pode dormir tipo 1 hora. Aí embaixo você pode sentar, como você pode ver, o barco é muito grande. A chegada da ponte Salvador-Itaparica, com quase 13 quilômetros de extensão, só deve acontecer mesmo em 2027. É que a concessionária chinesa ganhadora do leilão para a construção do equipamento tem 5 anos para inaugurar a obra. O deslocamento por terra será intermediado por uma praça de pedágio em que os automóveis pagarão uma taxa a partir de R$ 45, a depender do tipo de veículo. A ligação vai diminuir em cerca de 100 quilômetros o trajeto para algumas cidades e vai recolocar as ilhas de Itaparica e Veracruz como destinos turísticos valorizados na região. Nossa viagem não poderia terminar em lugar melhor senão aqui, no ponto turístico mais emblemático da Bahia, o Elevador Lacerda. Criado em 1873, é o primeiro elevador urbano do mundo e o mais alto construído da época, ligando as cidades Alta e Baixa. Atualmente, é o transporte público mais barato de Salvador. O valor da tarifa é de 15 centavos. Daqui de cima, temos acesso ao centro histórico da cidade e a mais essa vista. E quanto ao futuro? O início da construção do VLT, veículo leve sobre trilhos, até movimentou a rotina dos soteropolitanos. Mas, de acordo com esse engenheiro de tráfego, nosso estado ainda carece de investimentos para uma mobilidade urbana mais integrada e sustentável. E isso começa pela conscientização do usuário. O primeiro passo é ter uma rede integrada, eficiente e que tenha uma ampla cobertura na cidade. Depois, o segundo passo é fazer que as pessoas tenham preferência, não, por aquela rede de transporte pública de qualidade. Para isso, necessitamos implementar políticas de gerenciamento da mobilidade. Ou seja, como em outras partes do mundo já foi feito, políticas a favor da mobilidade sustentável. Políticas de gerenciamento da mobilidade são políticas direcionadas a desincentivar o uso do automóvel na cidade de Salvador. Nós temos que desincentivar o uso, não, mediante políticas direcionadas a estacionamento, circulação, taxas específicas, não? Retirar os subsídios na compra, retirar os subsídios na gasolina, como muitas cidades latino-americanas, europeias e asiáticas já estão fazendo. A conectividade, seja aérea, rodoviária ou náutica, é de importância fundamental no estabelecimento da atividade turística. O governo da Bahia planejar e construir uma rodoviária metropolitana em Salvador potencializa os mais diversos destinos do nosso estado. Tenham todos uma boa viagem. E no próximo bloco você confere a segunda parte da aventura que a nossa equipe encarou em Paulo Afonso e também um guia com as principais rotas para você se programar e aproveitar o São João no interior do estado. Não saia daí, o Municípios volta já já. Estamos de volta com o programa Municípios, hoje falando sobre infraestrutura turística. Somente neste começo de ano, milhares de turistas já visitaram Paulo Afonso.
O comércio, o setor hoteleiro rico e uma cultura diferenciada são os pontos fortes para potencializar o turismo e é o que faz com que as pessoas do mundo inteiro desembarquem nesse paraíso baiano. E aí, vamos embora para a segunda parte da matéria da nossa querida Miriam Neri? Rodou! Dados da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio mostram que do início do ano até agora já passaram pelo município de Paulo Afonso mais de 30 mil visitantes que vieram de diversas partes do mundo. E para atender bem aos turistas, a cidade conta com uma estrutura hoteleira com mais de 1.200 leitos distribuídos entre hotéis e pousadas. Está tudo isso dentro de um plano municipal de turismo que foi aprovado agora, que está bem organizado, bem planejado, definindo todos os caminhos, né? O município deve estar aprovando nos próximos dias e o trabalho é colocar em prática, né? Muitas coisas já estão executadas, outras estão projetadas e eu espero que até o final do ano venham a se confirmar números diferenciados de turismo, como nós já vemos encontrando nesses primeiros meses do ano. O turismo para Paulo Afonso e para a região não é uma opção, mas é uma vocação natural. Assim como as pessoas, as cidades, elas nascem com suas vocações. Então, não tem como uma cidade, um lugar banhado por água e com tantas belezas, você não enxergar turismo para todos os lados. Então, vocação natural de Paulo Afonso é turismo e agronegócio. Como o agro nunca foi a minha habilidade, não que eu não acredite, não enxergue esse potencial, pelo contrário, mas alinha-se com a minha vocação o turismo, então eu enxergo realmente o turismo na cidade como o grande potencial, como a grande vocação e assim como em outros locais, grande ferramenta de transformação social e desenvolvimento econômico. Durante as nossas andanças pelas ruas da cidade, eis que surge algo bem curioso, o tuk-tuk. Sabe o que é isso? Uma forma bem diferente e mais divertida de fazer uma viagem. Por ser uma nova opção de transporte, o passeio se torna ainda mais agradável e movimenta a economia local. Igor é condutor há 3 anos e é daqui que incrementa sua renda mensal. Hoje em dia, a gente para trabalhar, para ganhar um salário, é muito pouco, entendeu? Não dá para sobreviver. E aqui a gente mesmo faz nosso próprio salário, entendeu? Eu andei, gostei, entendeu? E estou até hoje. E não pretendo sair dele, não. Aqui o transporte está sendo para o faturamento total das minhas despesas. Onde eu tiro todo o sustento aqui desse transporte. O tuk-tuk está presente em diversas partes do mundo, como a Indonésia, a Tailândia e a China. Aqui no Brasil, vem ganhando força. Já aqui na cidade de Paulo Afonso, existem mais de 150 veículos como estes, que atendem não apenas aos moradores, como também aos turistas que passam por aqui. Os turistas gostam muito, chegam aqui e solicitam para passear nos pontos turísticos, né? O pessoal sai, eles gostam muito porque, acho que por ser aberto também, né? Um negócio diferente, novo aqui na cidade, é muito bom, o pessoal gosta muito. O clima semiárido, as cachoeiras, os cânions, as histórias e os segredos guardados nos 4 cantos dessa cidade não são os únicos atrativos para os visitantes e os apaixonados pela cultura dessa região. A arte em mineral também se tornou uma ótima opção. O meu sustento da minha família através desse meu trabalho. Graças a Deus, assim, é uma coisa que para mim não tem preço. E eu acho muito interessante pelo fato que vivemos hoje um tempo em que tudo é o quê? Feito em série, não é? E tanto que hoje tudo que é feito com a mão, que passa essa coisa do afeto, não é? Tem um valor imensurável. Então, eu particularmente sou apaixonada por artesanato. Minha casa tem muito artesanato. E isso é uma perfeição, gente. Você pegar sua mãozinha e fazer, ao invés daquela coisa que bota numa máquina e vai, a máquina faz, enfim. Não é? Eu acho muito, muito bonito esse trabalho. Seja no colorido representado nas singelas flores, na religiosidade de um povo forte ou na beleza da simplicidade estampada em cada rosto. O importante é que nessa imensidão de mundo, cada um tenha um cantinho para chamar de seu, ainda que esteja só de passagem. Assim é Paulo Afonso.
encerrar o programa, não poderíamos deixar de falar do São João, um dos períodos mais aguardados no calendário de festas aqui do nosso estado, não é mesmo? Principalmente depois de 2 anos sem os festejos devido à pandemia da Covid-19. Eita, ansiedade define, né? Então tá preparado? Vamos te mostrar quais são os principais destinos turísticos para que você se programe e aproveite o São João em ritmo de Anahie. Olha a cobra, é brincadeira. Vamos lá para a nossa seleção. A cidade de Santo Antônio de Jesus carrega o nome do santo casamenteiro e está localizada no Recôncavo Baiano. São esperadas cerca de 100 mil pessoas por dia. Já foram confirmadas atrações como o Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Unha Pintada, Delmário Coelho, Tiago Aquino, Toque 10, Solange Almeida, entre outros. Localizada no centro-norte da Bahia, a cidade de Irecê fica na região da Chapada Diamantina. O principal acesso a Irecê é pela BA-052, conhecida pela Estrada do Feijão. Situada a 468 quilômetros da capital baiana, a cidade tem uma população de aproximadamente 76 mil habitantes e reúne nos dias da festa um público de mais de 420 mil pessoas. O São João em Irecê é muito conhecido principalmente pelas festas particulares e atrai milhares de pessoas das cidades vizinhas e de toda a Bahia. Em Serrinha, uma grande estrutura foi montada no estádio Marianão para garantir os 4 dias de festa de São João, o que promete ser o maior da região cisaleira. O comércio e as casas se enfeitam para expressar o clima de arraiá. Na grade de atrações estão confirmadas a cantora Kátia Silene, a dona do sucesso Meu Vaqueiro, Meu Peão, além de João Gomes, Chicabana e muito mais. O São João de Serrinha acontecerá de 22 a 26 de junho. Considerada uma das 5 melhores festas juninas do país, Amargosa é um destino bastante procurado por baianos e turistas. A cidade está localizada no centro-sul da Bahia e atrai milhares de pessoas no São João. Com uma distância de mais de 200 quilômetros da capital baiana, o tema da festa neste ano será De Volta ao Forró. Os festejos acontecem entre os dias 23 e 26 de junho. Segundo a Prefeitura, em 2022, a cidade oferecerá uma estrutura para cerca de 50 mil visitantes que passam pelo lugar durante o tradicional festejo junino. Thierry, Elba Ramalho, Flávio José e Calcinha Preta estão entre as atrações. A festa de São João de Mucugê é um dos mais procurados da região da Chapada Diamantina. As ruas da cidade ficam cheias de turistas de todas as idades. A programação intensa atende a todos os gostos e reúne apresentações de filarmônicas, quadrilhas, sanfoneiros e bandas de diversos estilos de forró. As atrações se dividem entre o palco principal e a Praça dos Garimpeiros. Isso aí, dicas maravilhosas, hein, meu povo? Esperamos que você tenha gostado das dicas e aproveite e se divirta muito turistando pelo nosso estado. O programa Municípios fica por aqui. Para rever o programa, siga a TV Alba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. O nosso conteúdo também está disponível no site da Alba, al.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa Municípios. Tchau, tchau!